Olá pessoal, tudo bem? Para mais um vídeo no canal da Soluciona Engenharia. Eu me chamo Thiago Alves, sou engenheiro civil, especialista em gestão de obras. O vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco de composição de custo. O passo a passo de todas as etapas para chegar numa composição, de forma prática e objetiva para o pessoal entender como funciona a sua composição do custo de uma obra. Então, as etapas eu separei aqui para vocês, todas as etapas de orçamentação até para chegar numa composição de custo. Então, para vocês entenderem basicamente, primeiramente a gente tem que fazer uma análise preliminar de projeto e especificações técnicas. Quando a gente fala composição, nós precisamos ter informações precisas, precisamos ter projeto e especificações. Depois algumas informações adicionais. Próxima etapa, análise detalhada do projeto, documentação, olhar o local, muito importante, a parte de vistoria do local, montar a estrutura analítica, levantamento do quantitativo e montar as composições propriamente dita. A questão de definir lucro, imposto, fechamento do preço, nós não vamos conversar no vídeo de hoje, até porque já explanei no vídeo de viabilidade econômica e financeira como fechar um orçamento da parte de preço de venda. Então vamos lá, pessoal. A primeira etapa do processo de orçamentação, você precisa fazer análise de projeto e documentação técnica. É muito importante. Você precisa entender o que você vai estar montando de composição. Então verificar quais são os projetos técnicos que serão desenvolvidos em cima desse projeto. Então quanto mais informações é mais importante. Verificar se os projetos estão compatibilizados e também verificar nos projetos eles estão explicitamente detalhados todas as etapas executivas, tanto de detalhes de telhado, vergas, impermeabilizações, entre outros. E também verificar as especificações técnicas de acabamentos e o que vai ser empregado. Posteriormente, você fazendo análise dos projetos e especificações, é muito importante você fazer a vistoria no local. Relatório fotográfico é importante ficar registrado, porque esse orçamento bem provavelmente ele vai ser praticado, talvez, um empreendimento daqui a 2 anos. Então é importante ter registro para você blindar de algumas variáveis. Avaliar a questão do estado, das vias de acesso, né? Questão de logística, verificar a questão de vizinhança, conhecer as instalações de fornecimento das concessionárias locais e sempre registrar através de formulários, essa vistoria. Seguindo a próxima etapa, então você já conheceu o projeto, você conheceu o local, você já está com uma imersão do projeto em si. Você meio que vai montar um mapa mental desse projeto. O que a gente fala de uma forma técnica é a estrutura analítica de custo, ou uma EAP, que é a estrutura analítica de projetos, difundida em gerenciamento de projeto. Nada mais é do que é você pensar de uma forma, de uma estrutura, de todos os procedimentos e passo para a execução de serviço. Ela é meio que o esqueleto do orçamento. Ali ela vai te dar o norte do que você vai estar montando a sua composição. Ela é estruturada de forma macro e depois subdividida as suas composições. Nesse caso, ela vamos dizer assim, é o mais importante do orçamento. Se você montar uma estrutura, tudo que vai ser executado, depois para você montar a composição fica mais fácil. Aqui um exemplo prático é uma estrutura analítica de custo. Nada mais é do que vocês já observaram em orçamento. Mas é muito importante essa fase porque, primeiramente, você vai montar as macro-tarefas. O que é macro-tarefas? Informações mais macro, tipo serviços preliminares, fundação, superestrutura, alvenaria e coberturas. Depois disso, você conhecendo as atividades macro da estrutura analítica, você vai abrir para as subatividades. O que tem dentro dos serviços preliminares? Tem 5 subatividades. Tem instalação de canteiro, tapume, instalação de água, esgoto, aterro e locação com gabarito. Daí você pode até abrir mais essa árvore que a gente fala, esse esqueleto, mas dependendo do orçamento não há necessidade. Isso aqui é um teu mapa mental que você vai nortear o que você vai quantificar, questão de custos e quantitativo. Montando a estrutura analítica de custo,
você tem que levantar o quantitativo de cada subtarefa que você montou na sua estrutura analítica de custo. Então, cada serviço identificado na tua EAP ou na tua estrutura analítica de custo, ela tem que ser quantificada. Quando você trabalha com orçamento analítico, não existe aquela velha história, colocar verba, colocar algo que você acha ou que você não tem certeza, entendeu? Você tem que quantificar tudo. Então, o levantamento de quantitativo é uma das principais tarefas do orçamentista. Por quê? Se você errar o quantitativo ou você mensurar de uma forma errada, ele vai cadear erros nos custos e depois lá no valor, no custo total do empreendimento da obra, certo? Muito importante, pessoal. Cada levantamento de quantitativo é importante você deixar registrado o memorial de cálculo. Por quê? Você está fazendo orçamento, mas pode ter uma outra pessoa que pode pegar esse orçamento e não conhecer de onde está extraindo essa informação. Vamos dar um exemplo. Alvenaria. Eu levantei o quantitativo de paredes de alvenaria. É importante fazer uma tabela de Excel desassociada, que ali você tem um memorial de cálculo. Rastreando no projeto. Vou dar um exemplo. Parede 1 tem o quantitativo e está lá no memorial de cálculo, certo? Sempre ter esses formulários de rastreamento. Seguindo aqui, a gente tem algumas dicas que a gente pode passar para vocês, até dar um print na tela. Alguns índices de consumo bastante praticado, de forma, quanto que consome de prego por quilo por metro quadrado de prego, armadura, quanto que consome de quilo por metro cúbico de armadura em fundações, superestrutura, alvenaria, suas composições, desconto de vão. O que acontece? Quando o vão ele é menor do que 2 metros quadrados, a gente não fica perdendo tempo em descontar as janelas e aberturas, só quando são vãos grandes, certo? Consumo de argamassa, de concreto. Então aqui a gente não vai entrar mais a fundo, é importante vocês até dar um print e depois utilizar essas dicas, né? Seguindo aqui, perdas. Então, é muito importante vocês quantificar perdas. É comum hoje na construção civil ter perdas e desperdício, embora que tenha que ser reduzido. Mas o orçamento, você tem que prever perdas para aço, azulejo, cimento, blocos de concreto, blocos cerâmico, entre outros. Na composição é importante prever. E reaproveitamento. Quando você trabalha com pavimentos repetitivos ou atividades repetitivas, dependendo de alguns insumos, existem reaproveitamentos, como escora, madeira, caixaria. Dependendo da situação, existe reaproveitamento. Dá um exemplo, a caixaria geralmente você consegue reaproveitar até umas 3 vezes, se ela estiver em ótimas condições. Isso fica a critério de cada orçamentista. E chegando agora na parte de composição, então a gente conheceu o projeto, a gente montou a estrutura analítica de custo, a gente levantou o quantitativo de todas as estruturas e a gente vai montar uma composição. A composição, basicamente, ela é estruturada dentro da composição, mão de obra, material e equipamento. Aqui é um exemplo prático de uma composição de custo direto da atividade à subatividade, que ela está estruturada de forma macro na superestrutura, que seria a atividade forma com chapa compensada plastificada. Tá vendo que a gente coloca bastante informações nessa subtarefa, certo? Então aqui nessa composição, nessa atividade, existe o componente, existe os insumos. Insumo é diferente de composição. Dentro de uma composição vai ter vários insumos. Ali no código eu até separei para vocês entenderem que existe no insumos de mão de obra, MO e material, para vocês entenderem. Então, cada composição de insumo existe um índice teórico. O que é esse índice? Vocês podem tirar de referência bibliográfica, como a TCPO, ou coletado de obras anteriores. Vamos dar um exemplo aqui do carpinteiro. Nesse caso, o carpinteiro existe um índice teórico de 0,8. O que seria esse 0,8? Então, a cada metros quadrados, que essa unidade é metros quadrados, dessa composição de forma, então, a cada metros quadrados ele me consome 0,8 horas. Isso é um índice teórico. Isso você pode tirar tudo lá na TCPO. Então, como eu vou ter 1.000 metros quadrados de área de forma de chapa compensada, teoricamente eu vou ter 800 horas. Você vai multiplicar
1.000 por 0,8, correto? Mas, Thiago, quando eu vou ter perdas e quantidade de utilização? Mesma situação, você vai ter que colocar os 20% de perdas e você vai ter que reaproveitar 5 vezes. E o índice ele muda. O índice vai para 0,25. Se você observar ali, o índice teórico era 1, agora foi para 0,25. Por quê? Teve perdas e teve reaproveitamento. Com isso, a quantidade multiplicar por 1.000, eu vou ter 1.000 vezes 0,25, eu vou ter 250 metros quadrados de chapa compensada. Seguindo, é importante a gente avaliar as perdas e quantidade de utilização. Muito importante verificar a questão de mão de obra, porque para cada obra ou cada empreendimento, às vezes a composição, ela não vai, o insumo da mão de obra não vai estar ali naquela composição. E muitas vezes a mão de obra você faz por uma empreitada global. A obra de uma casa, o pedreiro cobrou 100 mil. Tu não tem como distribuir esses 100 mil nas composições. Você só monta da composição de material e lá no final você coloca o valor da empreitada da mão de obra, certo? Seguindo a questão de valores unitário, é interessante você trabalhar com cotações, né? Nunca extrair de bibliografia. E essas cotações, é importante trabalhar ali com os 3 orçamentos e nunca trabalhar numa planilha quando você está fazendo planejamento o mais barato e o mais caro. Por quê? Se você trabalhar o mais caro, daqui a, sei lá, vai ser praticada essa planilha, a obra vai ser executada daqui a 6 meses. Pode ter variação. E não muito caro, porque às vezes você pode superfaturar a sua planilha. Sempre trabalhar com valor mediano para ter um valor exequível para o seu cliente poder executar. E depois o valor total, que basicamente você vai pegar o valor unitário vezes a quantidade, você vai ter o valor total, matemática básica. Olha que informação importante. Nessa composição de 1.000 metros quadrados de forma de chapa compensada, ela vai ter um custo total de 40.468,34. Se você dividir por 1.000 metros quadrados, você vai ter um indicador que ela te custa R$ 40,46 por metro quadrado de caixaria. Você já tem um parâmetro para ficar mais fácil a conta. Pessoal, seria isso a nossa dica de hoje, um passo a passo de montar uma composição e para vocês também praticar em seus orçamentos. E quem tem interesse de uma assessoria e consultoria, de montar um planejamento de custo, de empreendimento, de obra, dependendo da região, nós podemos atender. A Soluciona é especialista na área de gestão de custo, a gente pode atender nessa parte de assessoria. Gostou dessa dica? Não esquece de inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo e acompanhar as novidades no nosso site solucioneengenharia.com.br. Obrigado a todos.